Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje trocar uma ideia sobre o XPML. Mais um mês acompanhando aí o fundo, vamos ver como é que ele tá, as últimas movimentações. Recentemente a gente teve a compra, né, daquele ativo Pátio Higienópolis, tem até vídeo no canal sobre o assunto e tudo. Galera, é aquela coisa, né? Quando o fundo faz um boleto, né, um novo boleto, de tantos que ele já tem, para comprar um shopping, não é só a gente olhar o boleto e falar é ruim ou é bom, né? A gente precisa olhar o que ele está comprando. Nesse caso, ele está comprando um ativo de, de altíssimo nível, né? Pátio Higienópolis é um ativo de altíssimo nível, assim como o Multiplan lá de um dia aí que eles compraram. Aí a gente entra num ponto que a gente tem que começar a ver qual parcela vale a pena e qual não vale a pena. Por exemplo, aquele portfólio Alus que ele comprou é um dos exemplos para mim. Não vale a pena. Ah, é ativo bom. Tá, mas não é ativo que vale a pena você se apertar para comprar. Minha opinião pessoal. Um Pátio Higienópolis, um Multiplan, um Rio Sul que ele quase comprou, são ativos que vale a pena você estrangular um pouquinho, porque são ativos que não aparecem toda hora. Agora, a Alus tá vendendo tudo toda hora, a Alus tá pegando o resto e passando pros fundos imobiliários. E os bobões dos fundos imobiliários estão comprando, né? Pegando o resto de Alus aí à torta e direita. Então, assim, é aquela coisa. É a gente avaliar qual vale a pena e qual não vale a pena. E aí, quando a gente for falar do gráfico de obrigações que o fundo tem, a gente pode fazer até exercícios disso. Né? Imagina se eu não tivesse comprado o portfólio Alus, o que queria virar? Se eu não tivesse comprado o portfólio da SIM, o que ia virar? Como é que ficaria a situação? Enfim, a gente pode brincar com isso lá à vontade nessa parte do vídeo. O fundo, aqui a R$105, deu uma recuperada aí recentemente, né? O mercado subindo como um todo e tal. Ele ainda continua longe do VP, o VP dele é R$120, né? Mas tá aí. O fundo estável, né? Mantendo seus pagamentos estáveis na casa de 92 centavinhos, sem novidade quanto a isso. E vamos lá ver o relatório. Né? Aqui, informações gerais, XPML, 6,6 bi, um fundo de quase 600 mil cotistas, né? Durante o mês de março, o calendário movimentado, porém com pouca coisa relevante, porque a gente tem carnaval, que não movimenta muito shopping, né? A gente tem Dia da Mulher e Dia do Consumidor, que também são coisas que não é aquela coisa que tinha. Cara, Dia do Consumidor é tipo uma Black Friday mais fraca, né? Compra tudo pela metade do dobro. Tipo, não é algo que, tipo, uau, nossa, não é o Dia das Mães, por exemplo, que a gente tem agora em maio, né? Dia das Mães de fato movimenta, né? Dia dos Namorados em junho, né? Dia das Crianças e tal, Dia dos Pais, isso movimenta bem mais. Agora, Dia da Mulher, o nego vai em shopping, não, toda empresa vai lá e compra uma caixinha de bombom sem vergonha, uma flor e dá para as funcionárias, sempre assim, né? Nunca é nada tipo, nossa, o cara, até nós como homens, né, você não vai chegar e eu vou lá na Arezzo comprar um negócio porque é Dia da Mulher. Não, você vai comprar um bombonzinho sem vergonha e tal, qualquer coisinha assim. Enfim. Mas é o que é, né? Sobre o índice de varejo aí e tal, né? Alguns índices que eles usam de referência para ver como é que tá. Vendas varejo caíram 4% em termos reais em março de 25, né? Quarto mês consecutivo de queda, então esse ano não muito bom, né? E eles colocam os principais fatores foi o efeito calendário, né? Porque a Páscoa ocorreu num mês diferente do outro e tal. De fato, Páscoa acaba movimentando bem mais, né, do que aqueles eventos citados lá em cima. Porque o cara vai, né, em vez de comprar um ovo, ele pode comprar um ovo, né, mas ele vai lá na Copenhagen, vai na Cacau Show, compra uma firula e tal, enfim, é um negócio que movimenta muito mais do que aqueles eventos que ele citou, né. Mas enfim, o XBMOL realizou movimentações importantes, a gente vai comentar sobre isso, né. A gente vai ver o gráfico lá embaixo. Durante esse mês agora o fundo recebeu earnouts, né, das vendas do Caxias, do Catarina Fashion Outlet, 19,8 milhões de reais. E ele vendeu nesse mês mais 66 milhões de reais de fundos imobiliários que ele tinha, né? Lembra que ele tem uma posição de fundo imobiliário grande, ele tá que vende essa posição para conseguir, né, destravar esse dinheiro, né? E tá fazendo vendas um volume interessante. Foi 66 esse mês, e mês passado, galera, eu tô deixando aqui até aberto os relatórios passados aqui pra gente ver. Cadê? Ah, não, isso aqui é o mesmo. Viu? Isso aqui eles só adiantaram.
Então não teve mais venda, mas enfim, vendeu 66 milhões aí no mês, né? E eles só repetiram a informação no relatório e no outro. Mas tudo bem. Indicadores operacionais, performance positiva. Vendas quadrada, caixa, crescimento, usando a mesma base comparativa, né? 2,8 e 9,6. E o fundo segue com o resultado acumulado de R$ 1,14, né? A gente vê aí, nesse ano de 25, nesse mês ele gerou 46, pagou 52, e nesse ano de 25 gerou um 4,9, pagou 5,5. Existe um gapzinho aqui, né? A gente precisa ficar acompanhando para ver, né? Até porque é sempre bom ir monitorando isso, né? Ainda mais porque um dos pontos das obrigações que ele quer pagar é utilizando 5% do resultado, né? Ele colocou que pode utilizar 5% do resultado. Então, nessa conta aqui, tem que sobrar 5% do resultado, né? Senão não tem jeito. Prática ESG não é relevante pra gente. Aqui ele comenta sobre a questão do pátio de Higienópolis que ele comprou. Então a gente tem uma parcela de 70 milhões de reais que já foi paga, e a gente tem duas de 36, uma daqui a um ano, outra daqui a 2 anos, todas elas corrigidas pelo CDI. Então a gente tem que imaginar que daqui a um ano essa parcela vai ter aumentado aí próximo de 15%, e essa parcela aqui de baixo vai ter aumentado próximo de 30%, né? Falando de números bem grosseiros, conta de padaria aqui, algo próximo disso, né? Porque essa líquida nesse meio do caminho deve cair alguma coisa, mas se a gente pensar, vai ter uma correção legal aqui nessas parcelas, né? Que é um dos pontos, né? Esse gráfico aqui deles, essas parcelaiadas todas não estão corrigidas, né? Por exemplo, essa parcela da 163 milhões de reais não está corrigida. E aí eles deveriam corrigir nesse gráfico, né? Porque o valor, pelo que o pessoal comenta, até que o pessoal comenta no próprio vídeo, se corrigir esse valor vai dar mais de 700 milhões, de fato. Então, seria interessante, né? Então, a gente já fala desse gráfico aqui, só um minutinho. Eles trouxeram também algumas informações, né, novas. Fizeram essa tabelinha com o que vai ser pago em 25, 26 e 27. Lembrando que 25, 26 e 27, ele não traz aqui a parcela do FL Shops, não está sendo considerada. A parcela do FL Shops, eu deixei o fato relevante aberto aqui, é uma parcela de 170 milhões de reais que vai ser paga conforme a evolução do cronograma de obras, né? A previsão é que aconteça de junho de 24 até junho de 26. Então, em teoria aqui em 26 deveria ter essa parcela de 60 milhões de reais. Só que a gente não sabe quanto já pagou até lá. Então eles deveriam trazer pelo menos uma ideia, mais ou menos, de tipo assim, expectativa do ano de 25 é pagar, sei lá, 50 milhões e o ano de 26 mais 50. Pra gente saber, né? Por mais que dependa de organização de obras e tal, a gestão trabalha com expectativas, né? Pois bem, dito isso, então a gente já sabe que esse gráfico aqui existe um buraco nele por causa desse valor. Claro, ele já pagou de junho de 24 até julho de 24 até julho de 25, de 26, praticamente 2 anos, né? 2 anos, 24 meses aproximadamente, 23 meses. Se a gente pegar esse valor e dividir, né? Considerando que fosse um fluxo mensal igual, que não é, mas a gente teria uma ideia, dá um fluxo de 88 milhões de reais por ano, em teoria. Na prática a gente não sabe se é. Então, como eu falei, fica esse gap, a gente não sabe quanto que falta, sabe? É aquela coisa que complica um pouco, porque a gente chega aqui no final de 25, imagina, se ele tiver durante o ano de 25 desembolsado, por exemplo, 88 milhões de reais, esse número aumenta bem. Se em 26 também for 88 milhões de reais, aumenta bem. Só que a gente não sabe se ele vai pagar esse fluxo, igual eu falei, 170 dividido por 23, ou se ele vai pagar tudo no final, se ele vai pagar, em final de 25 paga 100 milhões, no final de 26 paga mais 50 milhões. Não sei, cara, eles não falam, então fica difícil da gente trabalhar, a gente saber exatamente. Claro, a gente está enchendo o saco e a transparência está aumentando. Isso é bom, né? Ao contrário dos nossos amigos CNP, mamadores da XP. E aqui a gente pede transparência. Aqui a gente não fica só, né? Enfim, a gente aqui busca, de fato,
que as coisas melhorem, né? A gente não fica aqui só defendendo o XP, igual os caras ficam. Parece que esses CNPIs aí, parece que eles estão até recebendo alguma coisa, porque eles saem em defesa de forma, assim, absurda, né? Ninguém fala nada. Ah, e a parcela que não tá corrigida? Não, cala a boca, velho. Não fala da parcela não, velho. A parcela não. O fundo é ótimo, o fundo é o melhor fundo de shoppings e tal. Cara, tá, mas eu tô perguntando da parcela. Não, foda-se a parcela, enfia a parcela naquele lugar. É assim que esse pessoal trabalha, né? E pensar que vocês estão pagando assinatura pra esse povo pra ficar defendendo com unhas e dentes, né? Em vez de te passar a real do que está acontecendo, né? Enfim. Então, assim, essas parcelas suas têm correção. Já aproveitando e falando isso, então esse valor aqui já é maior. A gente pode até vir aqui, ó, no link. Quer ver? Eu vou ensinar pra vocês como é que vocês podem corrigir valor de uma forma fácil. Ó, vamos ver se abre aqui. Abriu. Aí você vem aqui, ó. Calculadora cidadão. Calculadora do cidadão. Peraí, voltar. Correção de valores. Selecione o índice. O CDI. Pronto, temos aqui. Aí eu baixei o fato relevante, né? Aí você vem aqui. 630 milhões. Aí você coloca aqui o valor a ser corrigido. 630. Eu vou colocar 630 reais para não ficar muito grande aqui. Data de início. É esse. Dezembro de 25. Aí você vai e coloca. Vou colocar dia 1, hein? Do 12 de 2000 e. Não, dezembro de 25 é quando ele vai pagar, né? Peraí, deixa eu fechar essa merda aqui. Dezembro de 25 é quando ele vai pagar. O fato relevante de que data? Deixa eu pegar a data do fato relevante aqui pra gente usar a data dele de base. 27 de junho de 24. Então vamos arrumar aqui. 27 de junho de 2024. Né? Isso, 27 de junho de 2024. E essa parcela que ele tem que pagar. Dezembro de 25, eu vou considerar dia 27 do 12 de 25, para dar. E vai ser corrigido por 100% do CDI, né? Que é o que ela está sendo corrigida, né? Exato. Corrigir valor. Eu acho que ele só vai deixar corrigir até hoje, viu, galera? Até hoje, porque, né? Como é que ele vai projetar o CDI à frente? Vou colocar 1º de maio aqui, só pra gente ver quanto é, se ele consegue. Pronto, 1º de maio. Que ele não consegue fazer a projeção futura, né? Mas enfim, tá aqui a calculadora cidadão. Então hoje, esse valor, que era de 630 milhões de reais, hoje tá quase 700 milhões de reais. Né? Aproximadamente, considerando aqui a calculadora cidadão do Banco Central. Então, se a gente pegar todos esses valores e corrigir, ainda aumenta aqui essa bagaça. Mas não tem necessidade de a gente... a gente pode fazer isso e tal, mas, cara, 70 milhões a mais aqui. Aí pega essa parcela do FL Shops, joga aí dentro também, vai trazer mais um dinheiro e tal. A gente já sabe que o fundo tem um gap financeiro que é maior do que é reportado aqui, né? A gente sabe que esse número é um pouco maior. Então, se a gente pensar só do FL Shops, que é 170 milhões de reais, a gente não sabe quanto ele pagou até então. Vamos considerar que ele tende a ter um saldo de, sei lá, de 100 e... Ele pagou 6 meses? 120 milhões de reais. Então esse valor de 265 aqui aumentaria em 120, iria para... Esse valor final aqui, né, desculpa, aumentaria em 120. Iria para 683, mais o que tiver de correção aqui no meio do caminho, só que é 70, então bota aí 100 milhões de reais de correção. Né? Então, 220 a mais aqui, aproximadamente. Né? Vai para 800 milhões, que é o que a gente já vem falando, já não é de hoje. Né? Mas, enfim. Falando o que eu falei no início do vídeo, né? Que tem parcelas que são saudáveis para o fundo, saudáveis assim no tocante a que valem a pena serem feitas, e outras nem tanto. Na minha opinião, por exemplo, Pátio Higienópolis é uma que é saudável, Jundiaí Shopping é uma que é saudável, Aldos dava pra deixar passar. Minha opinião. Até o do Sim também, na minha visão, não é um portfólio assim, né? Mas se pensar, só o portfólio da Alus, se ele não tivesse pego esse negócio, fora os 161 que ele tem que pagar, mais o que ele já pagou, estaria uma situação muito mais confortável, né? Pois bem. Então a gente vê aí, ele traz algumas notas aqui, que ele até fala que a segunda parcela da Alus pode ser adiada em mais um ano, e aí a correção vai para CDI mais 1,5, né?
Então essa segunda parcela que ele pode jogar lá para 28, né? Claro, vai ter uma correção brutal, mas ele consegue rolar ela mais um ano. E é que ele considera, não considera reajustes aplicáveis à parcela, deveriam colocar, né? Pelo menos na database do relatório. E o 5 que eu coloquei, a notinha 5, que a parcela do FL Shops não está sendo considerada aqui. Aqui ele fala, basicamente, galera, aqui um ponto, viu? Onde ele fala que o fundo tem nível de alavancagem bastante saudável. Eu sempre falo sobre essa nota que esse número está errado. Porque, galera, a alavancagem ela é feita de duas formas. Ou você faz CRI ou você parcela ativos. Não tem como você considerar a alavancagem só o que você tem de CRI, que é esse valor de 550 milhões de reais que ele está falando, que é esse valor, se você somar essa bagaça aqui toda. Não é a alavancagem, ela é as parcelas também. Então, se a gente pegar as parcelas todas que esse fundo tem a pagar e fizer os cálculos, a gente vai ver que o montante é muito maior que isso, né? Que ele reporta um montante de 550 milhões de reais. Então, a gente pode fazer aqui, ó, 550. Somaremos a parcelada toda, ó, 50 mais 17, mais 63, mais 630, mais 37, mais 63, mais 161, mais 37, mais eu falei nos shops que eu estou considerando próximo de 120 milhões. O valor mesmo é algo, isso sem considerar nenhuma correção, o valor mesmo é próximo de 1,7 bi o passivo. Porque é muito fácil falar assim, não, sua alavancagem é baixa, é só 7%. Não é 7%. Não é 550, é 3 vezes maior que isso. É 20 e poucos por cento, né? Só que essa alavancagem é parcela e a outra alavancagem é CRI. Mas as duas são alavancagens, né? Então, tipo assim, é aquela coisa. É fazer igual o Márcio Postman, é torturar os números para eles falarem o que você precisa, né, o que você quer que eles falem. E isso não é muito legal. Mas tá aí, né? Pelo menos eles estão tentando melhorar o relatório, fizeram uma tabelinha, tentando organizar aquela coisa. A gente vai continuar enchendo o saco até a gente ter, de fato, tudo de forma legal. O próximo passo da nossa encheção de saco é ele corrigir esses valores para o valor real disso aqui, né? A questão de caixa e disponibilidades aqui a gente já sabe, né? O que tem de caixa líquido, o valor é um pouco diferente, é 305, né? Ele está fazendo um movimento de vender fundos imobiliários para jogar o dinheiro em caixa. Aquelas posições que ele tinha de CPSH, CPLG, não sei o que. Ele está fazendo esse movimento. Também poderiam falar, né, quanto que falta, porque dentro desse valor aqui tem aquele International lá, que ele tem, acho que são 2 fundos. Quer ver o nome dele? Está aqui, ó. São 2 fundos que eu imagino que ele não vai vender, que é o FII International Guarulhos e o Neomol FII. Né? O restante, CPSH, CPLG, o fundo de laje da Capitânia, que me fugiu o nome aqui, ele deve vender tudo, né? Mas ele deveria colocar quanto que falta, até porque o informe trimestral que a gente tem é o antigo, né? Então podia botar, sei lá, chamar de FIIs líquidos, alguma coisa assim, pra gente saber mais ou menos quanto que ainda tem, pra gente conseguir fazer o cálculo do caixa, né? Se é 445 mesmo, ou se é menos, né? Porque se a gente pegar 305 mais 445, estamos falando que tem 140 milhões. Então, desses 245, 140 que faltam para vender, usando essas contas. Mas se a gestão pega e já bota o número pronto, fica mais fácil da gente trabalhar, né? E se eles não conseguirem vender por qualquer motivo, esse valor de 445 é 305. Aí esse gap aqui ele aumenta bastante, né? Conforme a gente já viu aí. Vários efeitos que acabam suavizando esse gráfico. Aqui na parte que ele falou que ele pode fazer, são 3 coisas óbvias, que todos os fundos alavancados têm que fazer esses 3 caminhos, não tem para onde correr, né? Aqui o resultado financeiro que foi distribuído e tal, evolução da cota, a gente já viu no investidor 10, a liquidez quase 12 milhões, carteira dele de como é que tá posicionada aqui, 305 livres, né, de caixa disponível, 245 aqui que ele tá trabalhando para vender. Temos aqui obrigações do fundo, ele colocou o pontilhadinho dos 5% do resultado. Tem que lembrar, viu, galera? Quando eles falam, a gente tem 5% do resultado que a gente pode utilizar, tá bom, mas tem que segurar 5% do resultado, beleza? Aqui, ó, no ano, o que a gente tem que fazer para saber se o fundo fez isso ou não? Olha lá, ele entregou mais do que ele gerou, então ele usou reservas, né? Ele usou reservas. Então como é que ele vai usar 5% do resultado, sendo que ele tá entregando mais de 100% do resultado, entendeu? Então esse número precisa pelo menos inverter pra gente saber, não, se fosse o contrário, não, gerou 1,55, pagou 4,9, você vai falando, beleza, tá segurando o resultado para pagar a alavancagem. Mas
Se isso não acontecer, não adianta colocar o pontilhadinho, né? Aquela coisa. Para o pontilhadinho acontecer, a gestão tem que segurar esses 5%, né? Se entregar os 5%, não tem como, vai sair de onde esse dinheiro, né? Pois bem. E ainda tem, naquele gráfico, não considera esses fluxos aqui, né? Conforme a gente já comentou em vídeos passados. Aqui, indicadores operacionais, a gente vê o semi-story sales e semi-story rent não foram muito bons. O NOI caixa, variação anual, considerando o ano inteiro, também no campo negativo. Vezes metro quadrado também a variação anual no campo negativo, né? Aqui o gráfico vezes metro quadrado e NOI do portfólio todo, a gente vê que esse mês, em relação ao mês do ano anterior, não foi muito bom, né? Os números todos negativos aí, conforme a gente já viu lá em cima. E é basicamente isso, galera, que a gente tem aí de XPML, a gente fica de olho, qualquer novidade eu volto aqui. Qualquer tipo de movimentação desse fundo, venda de ativo, novas compras, estruturação de CRI, qualquer fato relevante que tenha, vai ter vídeo dedicado. Já fazendo a cobertura bem próxima aqui, então eu não vou esperar chegar o relatório pra gente falar, não, vai ter vídeo, assim como foi lá do pátio de Genópolis. Então assim que tiver alguma movimentação aqui, eu faço vídeo, beleza? Então valeu, até a próxima, se gostou já sabe, se inscreva, se gostou, mas deve ser membro. Fui!